Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula do componente curricular Língua Portuguesa. Eu me chamo Luana e irei ajudá-los nesta aula de hoje. Hoje iremos falar sobre os conectivos e a coesão textual. Vocês estão lembrando que já estamos trabalhando há muitas aulas a respeito de coesão e de coerência textual. Mas na aula de hoje, nós iremos nos prendermos à questão da coesão textual. Para isso, nós iremos rever um conceito a respeito de coesão textual, para que você possa se lembrar dos demais conceitos que nós já vimos anteriormente. Para isso, vamos ao slide. Observe o conceito a respeito de coesão textual. Coesão textual é a conexão, ligação entre os elementos da superfície de um texto. É o aspecto que zela, em uma perspectiva estrutural, pela relação entre as palavras, frases, períodos e parágrafos de um texto. Lembrem-se muito bem a respeito das palavras conexão e ligação. Para que possamos estabelecermos e fazermos um bom texto, é preciso que tenhamos a coesão textual e que as palavras do texto, as partes do texto, elas estejam de forma bem organizada, claras e que elas tenham essa ligação, essa conexão. E como que nós iremos fazer isso? Iremos fazer tudo isso através dos conectivos. Para isso, vamos ver o conceito a respeito de conectivos. Observe novamente o slide. Vamos ver o conceito a respeito de conectivos. Conectivos são palavras ou expressões que nos permitem relacionar as ideias de forma clara e organizada, como já havíamos dito anteriormente. Nós temos vários conectivos que estabelecem essa coesão textual. Mas na aula de hoje, nós iremos falar sobre uma classe gramatical específica, que são as conjunções. As conjunções, nós vamos perceber o conceito a respeito dessa classe gramatical que nos auxiliam a trabalharmos a questão da coesão. Vamos ver agora o conceito a respeito de conjunções. Observe. Conjunções são palavras que ligam duas orações ou termos da oração com a mesma função. Elas podem ser coordenativas e subordinativas. Bom, vimos agora o conceito a respeito de conjunções. Quando iremos escrever um texto ou falarmos algo para alguém, devemos nos lembrar que tudo que iremos escrever ou falarmos, todas essas estruturas, elas devem estar em conexão, em ligação. E são justamente as conjunções que irão nos auxiliar nesse processo. Vimos aqui que nós temos dois tipos de conjunções, mas nós iremos nos prendermos hoje a uma. Observe qual é ela. As conjunções coordenativas. Nós temos variados tipos de conjunções, mas hoje nós trouxemos aqui algumas que são mais recorrentes nos textos para que vocês possam analisá-las. Observe. Temos aqui as aditivas, que estabelecem uma relação de soma, de adição. E quais são elas? E, nem, mas também. Temos aqui as adversativas, que estabelecem uma relação de oposição, de adversidade. E temos aqui mas, porém, contudo, todavia, entretanto. E uma que nós falamos que são as alternativas, que é bem simples. Elas estabelecem uma relação de alternância. Veja que nós temos aqui algumas conjunções, que são os conectivos. Ou, ora, ora, quer, já, seja. Temos as explicativas, que estabelecem uma relação de confirmação ou de justificação. Quais são elas? Que, porque e pois. E por último, nós trouxemos aqui as conclusivas, que estabelecem uma relação de conclusão, de consequência. Quais são? Logo, portanto, porque e pois. Bom, vimos aqui algumas conjunções. Agora, nós iremos perceber como essas conjunções, elas agem dentro dos textos. Vejam que essas conjunções não somente auxiliam o texto a ser coeso, mas também nos auxiliam a trabalharmos uma outra função, que é dar mais sentido
para as frases, as palavras que iremos introduzir nos textos. Vamos observar como essas conjunções agem dentro dos textos. Observe. Temos aqui um personagem, né, que é Armandinho, e aí nós temos: a raiva é uma doença muito perigosa. É transmitida por animais contaminados. E comentários e postagens nas redes sociais. Vamos observar o último quadrinho. Temos aqui uma conjunção, né? A conjunção e. E como vocês já viram, a conjunção e, elas trabalham a ideia de soma. Veja que Armandinho fala sobre a raiva, né? Que é uma doença. E ele diz o seguinte, que é transmitida não somente por animais contaminados, mas também por comentários e postagens. Veja que a conjunção e trabalha a ideia de soma, não somente uma coisa, mas também outra coisa. Vejamos em outro texto como as conjunções funcionam. Temos aqui novamente a figura de Armandinho e o texto. É da Carmen Miranda. Legal, deixa eu provar? Bom, ela foi feita sob medida, mas se você quer mesmo, nhoque, nhoque. Bom, vamos observar aqui uma frase, né? Bom, ela foi feita sob medida, mas, né? Se você quer mesmo, veja que aqui nós iremos trabalhar a questão da conjunção mas. E veja que essa conjunção, ela nos traz também uma ideia. Qual é essa ideia? A ideia contrária àquilo que já havia sido dito anteriormente. Veja que Armandinho, né, apesar de a fantasia, né, não dar para ele poder usar, e mesmo assim ele quer. Então ele diz, mas, né, se você quiser usar, isso acontece. Vejamos outra conjunção. Olha só que figura. Aquilo é homem ou mulher? Aquilo é um ser humano. Veja que nós temos aqui uma conversa, né? E nós iremos nos prendermos a uma fala. Aquilo é homem ou mulher? Veja a conjunção que será trabalhada neste texto. Ou. Aquilo é homem ou mulher? Nós temos aqui a conjunção ou, que nos dará uma ideia de alternância. Ou é uma coisa ou será outra. Vamos comprovar isso? Olha, a conjunção ou trabalha a ideia de alternância. Veja que as conjunções já nos auxiliarão a termos uma ideia daquilo que será falado depois de algo que já fora dito. Vamos observar outros textos. Novamente a figura aqui de Armandinho e nós temos outro texto, né? Eles não me deixam jogar porque sou menina. Aí Armandinho responde, né? Mas não é por isso. É porque você joga melhor que eles. Veja que a última fala, né? É porque você joga melhor que eles. E nós temos aqui uma conjunção novamente. Por quê? Né? Veja que a personagem aí, né, fala que não querem que ela possa jogar e Armandinho vai argumentar. E aí ele introduz, né, a última fala, no último quadrinho, com uma conjunção. Veja a conjunção novamente. É porque. Por quê? O porquê, ele traz uma ideia de explicação. Armandinho vai explicar aí os motivos, né, pelo qual a outra personagem não joga. Vamos ver outro texto. Bom, vamos à leitura. Ontem foi um dia difícil. Hoje está sendo um dia muito difícil. Logo amanhã será um dia perfeito para atualizarmos nossas definições de esperança. Bom, estamos vendo aqui que a personagem começa falando que hoje foi um dia difícil, né, que ontem, né, ela diz que ontem foi um dia difícil, que hoje está sendo um dia muito mais difícil e logo ela supõe que amanhã será um outro dia também difícil. E ela introduz, né, essa ideia a respeito de tudo isso que ela já falou anteriormente por meio de uma conjunção. Vamos verificar qual é a conjunção. Logo, né, veja aí que nós marcamos logo, amanhã será. O logo, ele traz uma ideia de conclusão, ou seja, o personagem vai concluir aquilo que ela já havia dito anteriormente. E ela faz isso por meio da conjunção. Logo, né, e aí coloca a sua argumentação. Vamos ver o último texto. Vamos à leitura.
Dormir é gostoso, tanto que dará maior preguiça acordar de manhã. Cair no sono também é importante para a saúde, porque ajuda a descansar e recarregar as energias. Além disso, enquanto dormimos, muitas coisas acontecem em nosso corpo. Os sentidos funcionam, mas o cérebro reage menos aos estímulos. Porém, se você tiver uma sensação na pele ou sentir um cheiro, isso pode influenciar seus sonhos. As pálpebras se fecham para evitar a entrada de luz, pois somos programados para descansar quando está escuro. A respiração fica mais lenta, os ouvidos praticamente se desligam, a temperatura do corpo cai, logo sentimos um pouquinho de frio. Agora vamos observar as conjunções dentro desse texto. Observe. Temos aqui porquê. Cair no sono também é importante para a saúde, porque veja que esse porquê introduz uma ideia de explicação. Então, veja que nós temos uma explicação ao que foi falado, né, anteriormente. Vamos a mais uma? E, a conjunção e. E aí diz, né, porque ajuda a descansar e recarregar as energias. Vejamos que a conjunção e nos traz uma ideia de soma, não somente uma coisa, mas também outra. Vejamos outra conjunção. Mas, os sentidos funcionam, mas o cérebro reage menos. O mas nos traz uma ideia de contrário, ou seja, contrário àquilo que ele já havia dito anteriormente. Vejamos outra. Porém, ele diz, porém, se você tiver uma sensação na pele ou sentir um cheiro, vamos observar o porém, que nos traz também uma ideia, a ideia daquilo que é contrário novamente. Veja que nós tivemos aí mas e porém, trabalhando a ideia do que é contrário. Temos o ou, né, sensação na pele ou sentir um cheiro, que trabalha a ideia de alternativa, de alternância. Temos aí o pois. Pois somos programados para descansar. Veja que o pois trabalha a ideia de explicação. Ele explica algo. E aí nós temos, por último, logo. A temperatura do corpo cai. Logo, sentimos um pouquinho de frio. Vejam que o logo está no último parágrafo e nos traz a ideia de quê? De conclusão. Ele está concluindo o pensamento a respeito do que ele já havia dito anteriormente. Bom, trabalhamos nesta aula a respeito dos conectivos e a coesão textual. Se você quiser rever a esta e a outras aulas, acesse a plataforma Eduque e bons estudos para você!